Vamos ver agora a questão das variáveis. Em pesquisa se utiliza muitas variáveis. Como definição de variável, o próprio nome já está dizendo, seria uma quantidade que varia, um fenômeno, um atributo, um matiz, enfim, que vão adquirir diferentes valores. As variáveis, elas são classificadas conforme os fenômenos que elas buscam descrever. E essa classificação é usada para descrever um perfil de uma população e etc. Por exemplo, existe um ditado muito interessante do professor Kipling, em inglês, que dizia: eu tenho 6 homens que me servem honestamente, e a eles eu devo tudo que eu sei. E os seus nomes são o que, porquê, quando, como, onde e quem. Na verdade, essas são as definições que as variáveis podem nos dar em qualquer tipo de pesquisa. Onde, porquê, como, quando, quem, você vai usar essas diferentes variáveis. Por exemplo, as variáveis que respondem à pergunta do quando nos darão as variações, as distribuições cronológicas. Você pode organizar um processo de doença mês a mês, dia a dia, semana a semana ou ano a ano para fazer uma comparação. As variáveis de espaço nos dão as distribuições geográficas, onde se pode identificar que zonas de um determinado país há mais doenças ou menos doença, que zonas de um determinado município há mais ou menos doenças. Então, basicamente, essa é a utilização das variáveis. E elas são divididas em 2 tipos. As variáveis são qualitativas ou quantitativas. Os nomes já as definem. As variáveis qualitativas são aquelas que expressam alguma qualificação. E as variáveis quantitativas são aquelas que expressam alguma quantificação. São sempre resultados de contagens. Quando nós trabalharmos com associação entre variáveis, por exemplo, tabagismo e câncer de pulmão, essas variáveis também assumem os rótulos de variáveis dependentes ou independentes. As variáveis independentes são normalmente aquelas de causa ou estímulo, e as variáveis dependentes são as variáveis de efeito ou resposta. Voltando à classificação inicial, as variáveis qualitativas são subdivididas conforme o número de categorias que apresentam. Categorias seriam as opções de resposta que a variável oferece. E o primeiro tipo de variável qualitativa é chamada de binária ou dicotômica. As variáveis binárias ou dicotômicas, como o nome está dizendo, são aquelas expressas em apenas 2 categorias. Como, por exemplo, o paciente tem febre ou não, o paciente é do sexo masculino ou feminino. Ou seja, são variáveis que têm 2 categorias. Aquelas variáveis que têm 3 ou mais categorias também são chamadas, são classificadas de variáveis categóricas, quando não tem ordem cronológica entre essas diferentes categorias. Como, por exemplo, raça, nacionalidade, religião dos pacientes. Então, essas variáveis têm 3 ou mais categorias, porém, não há ordem hierárquica alguma entre as diferentes categorias. Já a variável vai ser chamada de ordinal quando ela apresenta ordem entre as diferentes categorias. Como, por exemplo, se você fizer um ranking, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, nas Olimpíadas, a medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze, nos dá uma ideia de posição, ou seja, uma ordenação. Né? Os conceitos escolares, muito bom, bom, regular, essas são as variáveis ordinais. Posteriormente, nós temos as variáveis quantitativas. As quantitativas são divididas em 2 tipos. Elas são chamadas de intervalares ou discretas, com a seguinte característica: as variáveis intervalares são aquelas que não podem apresentar frações, como, por exemplo, o número de pacientes atendidos, o número de leitos de um determinado hospital, o número de filhos que o paciente vem a ter. Esses números serão sempre números inteiros, portanto, variáveis intervalares. Já quando a variável quantitativa puder apresentar números fracionados, elas passarão a ser chamadas de contínuas.
Então, as variáveis contínuas são aquelas que admitem frações, como, por exemplo, altura, peso do paciente, índice de massa corporal do paciente. Então, recapitulando, as variáveis são chamadas de qualitativas ou quantitativas. Qualitativas, qualificações. Se apenas duas categorias, binária. Se três ou mais sem ordem, categóricas. Se três ou mais com ordem, ordinais. E as variáveis quantitativas, por sua vez, se dividem em dois tipos. Quando não puderem assumir frações, intervalares. Quando puderem assumir frações, as contínuas. E, por fim, nessa questão das variáveis, nós temos sempre a possibilidade de uma recodificação. O que é uma recodificação? É quando nós tomamos uma variável originalmente de um tipo e a transformamos em outra. Como, por exemplo, se você aplica uma prova e confere nota aos alunos, essa variável é quantitativa contínua, porque ela assume frações. Eu posso recodificá-la, por exemplo, transformando-a em uma variável ordinal, atribuindo, baseado na nota, conceitos. Como aqui na URGS nós fazemos os conceitos A, B e C. É preciso sempre estabelecer o que se chama de ponto de corte, como o nome está dizendo, é o ponto onde nós vamos cortar a variável original. Por exemplo, o que é A? Então você define, A é quem tira de tanto a tanto na nota originalmente quantitativa. Isso é uma recodificação. Se você usar três ou mais conceitos, como na URGS, você então recodificou a variável nota quantitativa para a variável conceito, que é ordinal. E também você pode reduzir, estimando um outro ponto de corte, você pode reduzir a variável para binária, ou seja, o aluno é aprovado ou reprovado em função do ponto de corte.